Professor Vladimir Putin está no poder há 24 anos, está no quinto mandato após alterar a Constituição para permanecer no poder até 2036. A Rússia deve sofrer sanções de outros países diante desse cenário, professor? O problema, Leandro, você tocou no X da história. O problema, Leandro, é se as sanções são eficientes. Como a Priscila mostrou, né? A grande sanção ocidental, o grande patrono do impedimento das sanções ocidentais é a poderosa China. A China, como a Priscila mostrou, compra 90%, porque nós temos que olhar isso de um outro lado. Não é só a compra do petróleo, é o mercado russo que foi aberto para produtos chineses. Nós estamos olhando a questão da Rússia apenas pelo que ela consegue vender, mas é um mercado promissor. As empresas ocidentais que tiveram que sair da Rússia foram absolutamente substituídas por empresas indianas. O Washington Post publicou uma matéria fantástica mostrando como empresas indianas compraram empresas ocidentais que tiveram que sair da Rússia, vamos usar a expressão usada no Washington Post, entre aspas, a preço de banana. É disso que nós estamos falando. Né? Virou um bom negócio substituir as empresas ocidentais. Só um detalhe, no ano passado, em 2023, a Rússia comprou nada mais, nada menos do que 14 bilhões de dólares em carros chineses. Olha o número, Leandro. Então, quando nós olhamos para isso, a poderosa indústria chinesa de automóveis ocupou o mercado de uma série de outras regiões. Todos os produtos ocidentais, eu estou falando desde Coca-Cola até computador da Apple, é comprado pela Geórgia, pelo Cazaquistão, até mesmo por ex-repúblicas soviéticas e revendidos para a Rússia. Dribla a sanção. Então, fazer mais sanções hoje, neste momento, com esta vitória, é algo que talvez o Ocidente tenha aprendido que não tem a eficiência que se imaginava antes. Professor, o Departamento de Estado americano disse que o governo dos Estados Unidos chamou as eleições na Rússia de incrivelmente antidemocráticas. Sim. O senhor acredita que deve haver alguma consequência na relação Estados Unidos-Rússia? Olha, a reação do Dmitry Peskov, que é o porta-voz do Kremlin, né, foi muito clara após essa frase. Né? Não era nada diferente daquilo que nós esperávamos. Né? De algum modo, a guerra da Ucrânia ela aproxima de um jeito estranho certas realidades diplomáticas entre Estados Unidos e Rússia. Né? Por quê? Porque é preciso encontrar alguma solução. O próprio governo Biden sabe perfeitamente que há um risco da Ucrânia perder ainda mais território nesse processo que está ocorrendo de guerra, que foi uma guerra em que, de algum modo, ficou consolidado um poder russo em 20% do território ucraniano. Então, quando nós olhamos para isso, há um contato entre o que é a realidade da guerra entre Estados Unidos e Rússia. A gente precisa ter uma certa cautela, sabe, Leandro? Quando a gente fala das eleições na Rússia, porque a gente tem que olhar as eleições da Rússia com dois olhos diferentes. O primeiro olho é o nosso, ocidental, que é um olho em que a gente, de alguma forma, percebe uma autocracia violenta. Vamos lá, vamos tentar entender isso? Eu e você aqui conversando, você chamou de guerra da Ucrânia e eu respeitei, eu respondi guerra da Ucrânia. Sabe o que aconteceria com nós dois se nós estivéssemos na TV estatal russa? 4 anos de cana. Né? Só porque a gente falou a palavra guerra. Né? Então, quando nós estamos olhando para isso, nós não estamos lidando com uma democracia ocidental clássica. Por outro lado, nós temos que olhar para a Rússia pelo que ela é, e não pelo aquilo que a gente gostaria que ela fosse. Né? A Rússia é um país que nunca conheceu procedimentos democráticos como nós estamos praticando aqui, como nós estamos falando aqui. Né? A Rússia é um país que tem séculos de autocracia. Todos os czares russos se comportavam como Putin, não se enganem. O período do comunismo foi o período do comunismo. Leonid Brezhnev, para usar um exemplo que me veio à cabeça agora, não tinha diferença nenhuma. Né? O comportamento de Putin é o comportamento de qualquer czar.
Você vai me dizer, eles estão habituados a isso? Desculpe, estão. Né? Se você olhar de alguma forma certa literatura russa, você vai tomar um susto, né? Porque ela registra exatamente isso. Isso é conveniente para o Ocidente? Não é. Né? Isso é muito ruim para o Ocidente. Né? Por quê? Porque a Rússia tem, digamos dessa forma, apetites de conquista. Se ela vai conseguir ou não, isso é outra história, mas que tem apetite, tem. Né? Então, portanto, uma autocracia com apetites militares é perigosa. Né? Isso não significa que nós vamos olhar para essa autoridade, para essa autocracia russa e imaginar que vai ser uma democracia de qualquer... O que aconteceu, a tragédia que aconteceu com Alexei Navalny não é nada novo. Se nós olharmos a quantidade de opositores ao governo Putin, que em pleno inverno, de 30 graus abaixo de zero, esquecem a janela do apartamento aberta e caem e morrem, né? Você vai ter um assunto, um monte, vários. Eu sou capaz de lembrar uns 10 nomes. Não é? O Navalny ficou mais famoso que a eleição, mas há uma sequência desses processos. Então, quando nós olhamos para isso, nós temos que temer, de alguma forma, e nos preparar, de alguma forma, para uma potência que é autocrática nessa forma e tem apetites militares. Desse dúvida, não há dúvida nenhuma que nós temos que ter preocupação com isso. Sempre é uma aula de história. Conversamos com Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais da ESPM, a quem eu agradeço sempre pela disponibilidade. Obrigado, professor, de conversar com o senhor rapidamente e ter essa aula de história. Eu é que agradeço o convite e as boas perguntas que fazem a cachola funcionar. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Boa semana para o senhor. Obrigado.